Ni Hao, o Yin e o Yang. Descreve o estado dinâmico de equilíbrio do sopro vital dentro e fora do corpo, nos órgãos e funções, bem como nas relações com o meio ambiente. As noções de oposição e complementaridade vêm da antiga fórmula de vida social na China, que ora se extenuava nos campos ensolarados, ora se recuperava na escuridão dos refúgios hibernais. Na primavera, os homens partiam para passar o verão, trabalhando no campo e ativando-se ao sol. As tecelãs abrigavam-se do sol, trabalhando em ambientes escurecidos. Nesse pensamento de opostos que se complementam, denominou-se Yin e Yang, a reunião de duas qualidades de sopros existentes em todos os fenômenos e manifestações que estão em relação recíproca no meio natural e que simbolizam as duas faces de um movimento. As noções de oposição e complementaridade vêm da antiga fórmula de vida social na China, que ora se extenuava nos campos ensolarados, ora se recuperava na escuridão dos refúgios hibernais. Na primavera, os homens partiam para passar o verão, trabalhando no campo e ativando-se ao sol. As tecelãs abrigavam-se do sol, trabalhando em ambientes escurecidos. Nesse pensamento de opostos que se complementam, denominou-se Yin e Yang, a reunião de duas qualidades de sopros existentes em todos os fenômenos e manifestações que estão em relação recíproca no meio natural e que simbolizam as duas faces de um movimento. Naquela época, a ordem social baseava-se no princípio de revezamento, em que as tecelãs passavam o inverno preparando os tecidos para a estação da primavera, enquanto os homens repousavam em cavernas para restabelecer as suas energias, antes de ir trabalhar nos campos, já que o inverno era uma estação morta. A essas denominações foi atribuída uma lista de emblemas com características contraditórias e que expressam aspectos concretos do estado e do tempo. O ideograma mostrado na figura de Yin e Yang mostra a figura de uma montanha, seguido do ideograma de Sol e Lua. Observando-se a natureza, verifica-se que tudo o que nela existe é composto por dois aspectos específicos e essenciais que se complementam e que mantêm entre si um equilíbrio dinâmico. A esses dois aspectos forma chamados Yin e Yang. O Yin e o Yang são os princípios essenciais à existência de tudo o que existe no universo. O Yang somente pode existir na presença do Yin e vice-versa, e é esta dualidade que determina a origem de tudo na natureza. O Yang e o Yin têm concepção ao mesmo tempo simplória e complexa. Eles são opostos, ou, se visto por outro prisma, representam uma única coisa. A teoria de Yin e Yang faz parte da filosofia chinesa, tendo se incorporado à medicina com o passar dos anos. Yin e Yang representam o lado escuro e claro de uma montanha, respectivamente. Assim sendo, as coisas com características similares à claridade, ação, calor, dia, brilho foram classificadas como Yang, e os seus opostos foram classificados como Yin. A representação esquemática do princípio de Yin e Yang se geram mutuamente e estão em constante movimento. É fornecido pela imagem de um círculo dividido em claridade e escuridão, conhecida como Taiji. Ele simboliza o princípio primordial que ordena a mutuação de todo o universo, em que o Dao é viga-mestre, representado pela linha em que intermedia e divide a circunferência em uma contraparte Yin e outra Yang. Cada semicircunferência faz consigo outra circunferência de menor tamanho e com a cor do seu contrário, significando que no interior do Yin subsiste sempre o Yang e vice-versa. Esse movimento deve ser representado sempre no sentido horário, uma vez
que é o sentido da circulação correta do Qi. Continuaremos a falar de Yin e Yang nos próximos vídeos.